Olá, olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast, mais um episódio com um tema para abençoar a sua vida e hoje nós vamos falar sobre as consequências de andar pela lei e eu tenho um convidado aqui mais do que especial, pastor Ézio Paulo de Gurupi, ele que é pastor da Videira de Gurupi e agora também é presidente da AMEG, Associação dos Ministros Evangélicos de Gurupi. Seja bem-vindo. Obrigado, querido pastor Mauro. Em primeiro lugar, quero agradecê-lo pelo convite, né? Para mim é uma grande honra poder desfrutar desse momento aqui do podcast Querigma, que tenho acompanhado, né? Acompanhei do Ricardo Landim, também do Francisco Vasco, Eli Borges, né? Também, sim, né? Passou por aqui. Obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo e hoje você vai poder falar muito aqui. Meu querido, você que está conectado conosco, eu quero te convidar a compartilhar esse link, porque com certeza vai abençoar muitas pessoas. Então, eu não sei se você está assistindo agora ao vivo ou se vai assistir posteriormente, mas mesmo assistindo depois, você pode compartilhar esse link aí com várias pessoas para abençoá-los. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê aí esse joinha aí e também ative as notificações. Você fazendo essas coisas e também fazendo um comentário, você vai acionar o algoritmo do YouTube que vai distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas e é isso que nós queremos, abençoar o maior número de pessoas possíveis, ok? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus, hoje falando aqui com o pastor Ézio Paulo, que é da Videira, como eu disse, e o nosso tema, pastor Ézio, é quais as consequências de andar pela lei. Esses dias nós fizemos um podcast falando sobre essa questão da diferença da lei e da graça. E me parece que hoje está se definindo muito claramente aqueles que andam pela lei e aqueles que andam pela graça. A questão é, qual que é a consequência de andar pela lei? Mas antes de falar da consequência, eu acho melhor o seguinte, o que é andar pela lei e o que é andar pela graça? Para que todos possam ter uma visão geral do evangelho, de fato. Pastor, eu inclusive tenho, na minha própria igreja, na Videira de Gurupi, eu tenho pregado lá uma série de mensagens que eu dei o tema dessa série de o Evangelho da Graça. E minha intenção é até transicionar tudo isso para um programa de televisão, talvez também até no YouTube, porque eu enxergo uma grande necessidade de as pessoas compreenderem o Evangelho na atualidade. Por quê? Eu até falei para a minha igreja em uma dessas pregações, de que hoje nós temos a necessidade de evangelizar os evangélicos, porque eles não conhecem o Evangelho. E o Evangelho se trata, não é da justificação pela fé, não é da mensagem de que Deus, ele nos amou de tal maneira que vendo que não era possível de que nós pudéssemos nos justificar pelos nossos próprios atos, ele enviou Cristo então para nos justificar. E agora, conforme Paulo diz, né, em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, já entrando nessa questão, né, da consequência de as pessoas viverem na antiga aliança, que é a aliança da lei, é que eu percebo que nós temos hoje uma pandemia, quer dizer, nós tivemos uma pandemia aí do coronavírus, mas a maior pandemia que nós temos hoje na atualidade é a pandemia da ansiedade, a pandemia do medo, não é? A pandemia do pânico, e eu acho que isso está intimamente ligado a essa questão de as pessoas não conhecer o Evangelho, porque o Evangelho é a resposta para isso. Pois é, Ézio Paulo, é o seguinte, hoje nós temos aí as igrejas, pastores ensinando, tanta gente pregando, a própria rede social virou um púlpito, muita gente ensinando. Sim.
Mas parece que não tem uma época onde o povo conhece menos o evangelho do que agora. Exato. Então, você que é o estudante ou um estudioso de história da igreja, você sabe que a cisão, né, da Igreja Católica, lá com Martinho Lutero, foi a revelação que ele teve da justificação pela fé. Agora, aonde esse povo se perdeu hoje, que parece que é tudo pelas obras, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, entende? O que aconteceu com a igreja que esse povo não está enxergando o evangelho, a obra da cruz? É sempre somado à obra da cruz mais alguma coisa, é sempre somado à obra de Cristo mais alguma coisa. Aonde que está o problema? Porque a Bíblia está na mão do povo. O problema está nos pregadores, o problema está na visão do dinheiro, na meritocracia. Aonde que está o problema que esse povo não está enxergando o evangelho? Assim, conforme você falou, pastor, depois do surgimento, né, da igreja, que surgiu, né, nesse fundamento da pregação, da mensagem do evangelho, que é a justificação pela fé, o momento que a igreja mais teve impacto na história foi nessa ocasião, né, em que Martinho Lutero ele pregava a verdadeira mensagem, né? A história diz, inclusive, que Martinho Lutero tinha muito medo de ir para o inferno, né? Muito medo, ele tinha muito terror, muito pânico. E diante desse pânico é que ele foi ter revelação de que a salvação dele não era por mérito ou por obra alguma. E isso explodiu, né, como revelação no coração dele. E diante daquele momento que era de muitas trevas, porque nós sabemos que pela história, né, a Igreja Católica naquele tempo vendia indulgências, uma série de coisas que ia nesse contraponto da justificação. Pagavam pela bênção, pagavam pela salvação. E nós vemos hoje a mesma coisa acontecendo. Tá todo mundo querendo pagar. Exatamente. Com a diferença que hoje nós vemos isso claramente também no meio evangélico. Não é? Essa troca, não é? De ter uma relação com Deus baseado em uma troca, não é? Em uma barganha. Agora, eu acho que a resposta em relação a isso é o fato de que o ser humano ele é cheio de justiça própria, não é? Se a gente volta lá para Gênesis 3, Gênesis 3, na origem de todas as coisas, nós vamos ver lá que quando Adão peca, não é? O primeiro ato de Adão é fazer o quê? Fazer uma roupa para si mesmo. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Não é? E Deus rejeita aquele ato dele, não é? Matando um animal, tirando a pele e fazendo uma roupa que não procedia dos atos, né? Do fazer de Adão, mas que vinha da parte de Deus e da qual ele recebe não porque fez algo, não é? Então ele recebe a justiça ali de graça. Me parece, Ézio Paulo, te interrompendo aí para você continuar, que parece que Deus estava dando uma mensagem para Adão, sim, tipo assim, a sua maneira de se justificar não é adequada e você não consegue se justificar. Isso. Então a maneira de você justificar é através de mim, pelo meu sacrifício. Eu suponho ali que seja um cordeiro que foi morto, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, o Senhor parece estar passando uma mensagem para ele. Falou, a maneira de se justificar não é através da sua força, mas é do meu sacrifício aqui, né? Isso, é verdade. Eu creio dessa maneira, pastor. E é uma coisa que eu falo quando eu ensino sobre a justificação pela fé, de que só existem dois tipos de justiça, né? A justiça da lei e a justiça da graça. Quer dizer, é possível, entre aspas, alguém se justificar pela lei, desde que ele cumpra toda a justiça da qual Deus exige pela lei, que não são só 10 mandamentos, são 603 mandamentos, mas desde que ele faça isso desde quando ele nasceu até quando ele morra. Então, ele poderia ser justificado. Não é? Tudo indica que Martinho Lutero não conseguiu, porque a história diz que Martinho Lutero, quando ele
tinha pensamentos ou atos pecaminosos, ele pegava um chicote, chicoteava as costas, se martirizava por causa da força da sua carne. Eu acho que essa lei que estava sobre ele, que levou ele a conhecer de fato o evangelho da justificação pela fé. Ele se autoflagelava, né? E isso é muito comum hoje no meio cristão, não é? Alguns cristãos, eles pensam que algum tipo de sofrimento faz com que ele seja justificado diante de Deus. Então, o psicológico do crente legalista é de que o sofrimento qualifica ele a ser um bom crente, não é? Nós vemos isso acontecer muito nos nossos dias. Era o que ocorria com Martinho Lutero. Agora, voltando lá para Gênesis 3, quando Adão faz essa roupa que é de folhas de figueira, não é? É mencionado lá, ela é uma roupa que cobre a nudez dele, que aponta, né, para essa vergonha relacionada com o pecado. Todavia, ela é uma roupa temporária, porque folha seca. Ela murcha, em algum momento ela vai embora, não é? Quer dizer, qualquer ato de justiça de si mesmo que o homem possa fazer, ele é apenas temporário. É por isso que muitas vezes o crente que é legalista, ele vive uma vida de oscilação. Uma hora ele se sente bem, outra hora ele se sente mal, porque o fundamento pelo qual ele está tendo uma paz, que não é uma verdadeira paz, não é um verdadeiro fundamento, não é um fundamento que tem uma verdadeira legalidade diante de Deus, né? Eu gosto de uma aplicação. Então, por exemplo, toda religião, ela te cobra alguma coisa, certo? Então, por exemplo, tem religiões que vai te cobrar literalmente um sacrifício, né? Você tem aí, esses dias aqui do outro lado do lago, nós temos o Luzimangues, né? Foi achado lá, acho que 17 obras de macumba. Meu Deus. E aí eles mataram lá 17 frangos e uma série de coisas. Então tem religião que vai te cobrar literalmente você matar alguma coisa, um animal, um sacrifício de sangue, né? Tem religiões que vai te cobrar um sacrifício, tudo isso para ser abençoado, né? Vai te cobrar um sacrifício seu, né? Eu sou de Goiás, e minha mãe mora em Trindade. E Trindade a Goiânia são 16 quilômetros. Então tem gente que vai de a pé de Goiânia até Trindade. E tem gente que vai carregando uma cruz de Goiânia até Trindade. Por quê? Porque ele está pagando por algo, né? Pagando uma promessa, pagando alguma coisa. Mas aí você vai para o lado do evangelho, ou do evangélico, você tem a mesma coisa. Então você tem igrejas que te cobram algo. Algumas igrejas literalmente cobram dinheiro. Sim. Você coloca dinheiro para receber a bênção, né? Aí você vai para um outro lado melhorzinho da igreja, mas não difere muito. Então eles vão te cobrar talvez um bom comportamento. Se você comportar bem, você vai ser abençoado. É uma performance. Ou salvo até, então, né? Muitos dizem. Entende? Agora, eu acho que a diferença, Ézio Paulo, é que o evangelho não é religião. O evangelho te oferece tudo de graça. Você não precisa pagar nada. Eu acho que a dificuldade está aí. Por que as pessoas não compreendem que a obra de Cristo foi perfeita? Né? Jesus disse, está consumado, né? E parece que tem essa questão tem que ter algo que eu faça que me garanta. É chamado de merecimento. A meritocracia, né? Porque ela nasce exatamente da onde a gente está compartilhando, né? De Gênesis 3. O homem ele passa a ter consciência do pecado, mas ele quer se justificar por si mesmo, né? E ali nasce a religião, né? Nasce a religião, porque a religião, ela inclusive a própria palavra, né, do latim é religare, que quer dizer uma ligação com Deus, mas é uma ligação tida
feita, né, por si mesmo, né, pelos seus próprios atos. E a religião é algo terrível, né, pastor? Eu cheguei a fazer uns 2 anos de faculdade de História, e aí uma coisa que eu vi é que, assim, nos povos antigos, nas culturas antigas, quer dizer, o homem já nasce com essa natureza de querer se justificar ou de ter um Deus para si mesmo. E eu me lembro de estudar a respeito disso lá, dessas culturas antigas, de que os povos antigos, indígenas, eles tinham o hábito de, quando eles não tinha chuva, eles sacrificavam. Então começava com o sacrifício, começava às vezes com um boi, não é? Com uma vaca. Eles sacrificavam um deus para que aquele deus pudesse então mandar a chuva. Então era a troca, né? Nós damos o boi, o sacrifício, você nos dá a bênção, né? Só que o que ocorria muitas vezes? Ocorria de que essa chuva não vinha. Então o que eles calculavam? Então nós temos que aumentar o sacrifício. Tá e aí aumentava. Já não era um boi mais, tinha que ser 2, tinha que ser 3. Quando dava 3 e não vinha, não, então nós temos que dar a alguém. Então eles escolhiam alguém da aldeia e sacrificavam. Por fim, o chefe da tribo, ao concluir que nada daquilo tocava o coração do Deus dele, então ele chegava a dar o próprio filho, a própria filha, não é? Quer dizer, essa conta ela nunca fecha. Não é quando a pessoa anda por esse princípio da religião, entende? Então se torna até mesmo perigoso, não é? Nós vamos ver gente fazendo coisa, muitas vezes que são coisas absurdas em nome da religião, e você vê na atualidade gente tomando até o nome de Deus para fazer essas coisas. Por quê? Porque isso não é o evangelho, não é? Então o nosso problema hoje, que eu vejo, tá relacionado com a mensagem, pastor Mauro, com a mensagem, porque tudo parte da mensagem. Qual que é o método de Deus de nos abençoar? O método de Deus de nos abençoar é através do quê? Da mensagem. É a pregação do evangelho. Então a origem para corrigir todas as coisas tem que ser pela pregação do verdadeiro evangelho. Agora, qual que é o verdadeiro evangelho? O evangelho da graça de Deus. Deus escolheu salvar através da pregação, e a Bíblia diz que quem ouve a pregação de Cristo é gerado fé no seu coração para ser abençoado. Então a pessoa ela é salva pela pregação, é abençoada pela pregação. Mas, Ézio Paulo, o que eu vejo é o seguinte: você está falando aí sobre a meritocracia e tudo mais. E eu acho que o ponto que nós vamos entrar agora da consequência é assim: se eu faço na minha força, no meu esforço, e dá certo, eu fico com o meu ego inflamado. E eu digo, nossa, eu consigo fazer. Aí você vai ver gente dando curso de como fazer as coisas, né? Tá cheio de gente na internet dizendo, me copia que você vai prosperar, eu vou te dar 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Ok, um outro funciona e muita gente fica alegre com isso, achando que então, através da mão dele, ele prosperou, ele venceu na vida. A questão é quando dá errado, né? Quando dá errado, aí você tem a consequência. E eu acho que a principal delas é esse sentimento em cima dele, essa pressão em cima dele, de que agora ele fez errado, que agora ele, que nós chamamos de condenação, e a pessoa vive condenada o tempo inteiro. A condenação é um sentimento terrível. Porque aquele sentimento de inadequação, de não fez nada suficiente, não orou o suficiente, não leu a Bíblia o suficiente, não foi à igreja o suficiente, não deu dinheiro o suficiente, não fez nada suficiente. Ok, tem muito crente vivendo assim. Mas a pergunta é, qual que é a consequência disso? Na alma, no físico, o que isso desencadeia na vida de alguém? Eu percebo, né, pastor, esse frenesi desse movimento coach, né, de buscar resultado. E aqui eu acredito que tem alguns coaches que fazem um trabalho sério. A questão é isso que o pastor está falando, é a mensagem, porque é uma mensagem que transmite que todo mundo pode chegar no topo. A questão é que
nessa pirâmide não cabe todo mundo na ponta, né? Ou pelo menos na posição que todo mundo diz que tem que estar. Porque cria essa expectativa de que você só é bem sucedido se você tiver aquele estilo de vida do qual está sendo apresentado, né, para aquela pessoa. E qual a consequência que vem, conforme o pastor está falando? Frustração. Eu não dou conta, eu não consigo. Não dou conta, né? E aí vem a acusação, a condenação. E aí a consequência disso tudo é que eu acho que no futuro breve para mim, nós vamos ter assim uma colheita de muita gente frustrada, deprimida, mais do que nós já temos. Mais do que nós já temos. Eu acho que no futuro nós vamos ter mais ainda. Nós já temos uma consequência que veio da pandemia. Isso. Né, de muitos distúrbios, de muitas doenças psicossomáticas, Isso. doenças da alma. Você acredita que então, por causa da frustração de não conseguir chegar onde o povo está ensinando para você chegar, que isso vai acentuar? Vai. Para mim vai se multiplicar. Por causa do que está sendo pregado, porque exatamente por esse motivo que eu estou falando, porque os problemas eles derivam da pregação, não é daquilo que está sendo pregado. Qual a razão de nós termos, inclusive, muitos crentes cheios de ansiedade, cheios de medo, em outras palavras, com falta de paz nas igrejas? A razão, quer dizer, não é antinatural um crente viver sem paz. Concorda comigo? Sim. É antinatural. Acho que é o principal, né? Não Justificados, pois, pela fé, temos paz o quê? com Deus. Paz com Deus. Então é antinatural. Agora, por quê? Mas, justificados, pois, mediante a fé, Isso. temos paz com Deus. Agora, quem é justificado pelas obras que ele faz, com certeza ele não vai chegar na paz. Não vai, porque o texto é claro. O texto diz, justificados, pois, mediante a fé. Não diz, justificados, pois, mediante o jejum. Justificados, pois, mediante a sua oração. Justificados, pois, mediante o seu trabalho, a sua dedicação. Quer dizer, quando você anda pela via contrária, que é você crer na obra consumada de Jesus, a consequência então é falta de quê? De paz. Para mim, o maior produto da graça se chama o quê? Paz. Então, até porque a saudação apostólica é o quê? Graça e paz. Sim, então você crê que um crente hoje que não está vivendo o produto da fé, o resultado da fé, que é a paz, ele não está na graça. Ele não está na graça. E o problema é que ele não está ouvindo a mensagem do Evangelho da Graça. Porque nós vemos hoje uma multiplicação, uma exposição muito grande por causa do advento da internet, da pregação, que é uma pregação legalista, disfarçada às vezes de um ensinamento coach, que foi misturado. Nada mais é do que o problema que Paulo tratou na igreja da Galácia, não é? Que é a mistura da lei com a graça. Tem um texto aqui, pastor Ezio Paulo, Gálatas 1, verso 6, Paulo diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então aqui eu estava em casa, eu não sei se você é como eu, então eu tiro ali meus 15 minutos, 10 minutos de bobeira, e vou olhar o Instagram, o TikTok, e aí passou um videozinho que eu achei muito interessante. Eles colocaram um pregador, não vou citar nome de ninguém aqui, um pregador de São Paulo, de uma igreja de São Paulo, dizendo: nós merecemos, nós somos igual a Jesus. Né? Claro que nós somos iguais numa certa medida, mas ele dizendo que nós merecemos, nós temos que ter tudo aqui, e ele falou ali, e depois mostrou a metade do vídeo, a outra metade, o outro pastor, já é de Minas Gerais, de BH, pregando que a nossa justiça não é nada e que nós dependemos de Cristo. Se você chegar diante de Cristo sem merecer nada, você vai ser abençoado. Então você percebe que tem dois evangelhos sendo pregados. Sim. Um evangelho de que eu mereço e um evangelho do que eu não mereço. Eu queria te lembrar de uma história, para você nos ajudar e comentar isso.
Então, a história do filho pródigo, eu acho que ela tem tudo a ver com isso aqui, né? Então, o filho pródigo estava na casa do pai e ele achava que merecia mais, né? Ele achava que ele não vivia, né, o que ele merecia. Então, por merecer, ele pegou o que era de direito e saiu e foi viver a sua vida. Depois ele perdeu o dinheiro acabou, ele não tinha emprego, não tinha comida, foi cuidar de porcos e tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele quis voltar para a casa do pai, mas agora ele voltou com outro princípio. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço ser chamado teu filho. Então, me parece que quem acha que merece, sai da posição da bênção. E quem acha que não merece, volta para a posição da bênção. Então, hoje tem tido um evangelho que é o seguinte: eu mereço, eu determino e eu digo o que Deus tem que fazer. Exatamente. Né? E tem um evangelho que é o evangelho que eu não mereço, eu não mereço nada. Não estou qualificado. Mas Deus me dá e me abençoa, né? A impressão que eu tenho, pastor Ezio, aí você me ajude, é assim, parece que quem merecia, ninguém foi abençoado perto de Cristo, né? Exatamente. E quem não merecia, parece que recebeu tudo. Nem o milagre de Jesus, ele o fez baseado em uma condição que fosse algum tipo de ato ou algum tipo de conduta. Não é? Jesus sempre dizia, seja conforme a sua o quê? Fé. Não é? Jesus então não exigiu, olha, primeiro você precisa arrepender. Em nenhum momento ele falou isso. Primeiro você precisa consertar a sua vida para depois você vir receber. Por quê? Porque o evangelho não se trata de merecimento. Não é? O evangelho se trata da graça de Deus. E a palavra graça nunca é demais a gente lembrar o significado dela, que é favor e merecido, ou seja, é a bênção de Deus para quem não merece. Esse fato, né, do filho pródigo, ele em algum momento cair em si, voltar para a casa do pai, e assim, é uma coisa que eu medito, porque qual a razão de ele voltar para a casa do pai? A razão é porque na casa do pai era o único lugar no mundo onde ele ia encontrar comida de graça. Nenhum outro lugar do mundo ele poderia receber algo do qual ele não pudesse pagar para receber. Então ele volta porque sabendo que não era digno, e ele volta com uma metanoia, ele volta com uma transformação na sua mente, porque ao dizer para o pai, né, pai, pequei contra ti, né, pequei contra o céu, né, não sou digno, não mereço, né, de ser chamado, né, teu filho. E ele diz também, né, quando ele decide voltar, olha, eu vou voltar porque na casa do meu pai até os trabalhadores têm o quê? Pão com fartura. Quer dizer, a mente dele muda em relação ao pai dele. Não é? Porque se o pai era tão bom para os trabalhadores, imagina para os filhos. Então ele volta. E em contraste, porque a história é contada por Jesus em Lucas 15, para dar resposta ao questionamento dos fariseus, no início do capítulo. Quando os fariseus questionam para Jesus, por que você come com pecadores? Aí ele vai dar a resposta contando essas 3 parábolas famosas de Lucas 15, mas o auge de tudo é a parábola do filho pródigo, onde ele conta a parábola do filho para mostrar o posicionamento do filho mais velho, né? Sim. Porque o filho mais velho, ele representa o legalista. Mas o filho mais novo, o pródigo, aquele que conheceu a graça de Deus. E a resposta do filho mais velho pro pai, quando o pai recebe o filho mais novo, o pródigo, ela revela aquilo que é o legalista, aquilo que é o religioso, né? Que ele fala, há tantos anos que eu te sirvo. Então, é isso que eu queria te dizer, né? Parece-me que os dois andavam na mesma base, na lei. Sim, sim. No merecimento, né? O filho pródigo, ao sair, caiu em si e voltou com outra base, agora do não merecimento. Mas o irmão permaneceu dizendo, há tanto tempo estou convosco, ou seja, eu merecia mais, né?
Então, a pergunta é assim, é possível chegar na graça sem passar pela lei? Porque me parece que, se tem que passar pela lei para conhecer a graça, parece que o povo deve almejar, os crentes devem almejar e desejar sair dessa posição para conhecer a graça que liberta, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Eu acho que, como você diz, né, nós temos que evangelizar os crentes, né? Então, você acha que é possível chegar na graça sem passar pela lei? Olha, Paulo vai falar disso em Romanos, né? Romanos, que é chamado de o quinto evangelho, que talvez seja o livro mais importante de todos os 66 livros da Bíblia, porque nele nós vamos ter todas essas verdades do Evangelho expostas, né? Paulo vai tomar ali o capítulo 1 e 2 para falar que todo mundo, não é, está debaixo de condenação, não é? E está debaixo de condenação porque a própria lei foi dada com esse propósito, não é? De ser um aio, né? De ser um aio, né? De conduzir as pessoas para enxergar a si mesmo. Por isso que a lei, ela é um espelho, porque ela tem a função de mostrar não só aquilo que Deus é, porque nós vamos ver o caráter de Deus pela lei, mas ela tem a função de mostrar, não é, aquilo que nós somos, a nossa insuficiência. Que esse é o alvo. Eu costumo dizer que a lei, ela é como um raio-x. Porque quando alguém tem uma doença e vai no médico, o médico pede o raio-x com o propósito de revelar o que? A doença. Então Deus deu a lei, não é, para dar o diagnóstico. E o diagnóstico é o que? O homem, ele carrega o pecado em si. Ela tem essa função de ser um espelho, né? E o espelho revela aquilo que nós somos. Não adianta brigar com o espelho. Não adianta falar, esse espelho está errado. Tem alguma coisa errada com esse espelho. Quer dizer, não tem nada de errado com a lei. O que está errado é conosco. É conosco. Então, a lei, ela foi dada para evidenciar o pecado, para tornar o pecado relevante a ponto de nós vermos e chegarmos à conclusão de que nós não podemos nos justificar por nós mesmos e aí precisamos de depender da graça de Deus. Aí Paulo vai tomar, né, em Romanos capítulo 4, primeiro ele fala em Romanos 3 da justificação, Paulo vai falar, não é, ali da redenção, da propiciação, que é todo esse conteúdo, né, do evangelho, mas aí ele vai pegar no capítulo 4 o grande exemplo de quem? De Abraão, que foi justificado pela fé e não pelas obras. E quando você olha para Abraão era cheio de defeitos. Abraão mentiu, não é? Abraão, ele não confiou em Deus, não confiou em Deus, retrocedeu no propósito, né? Foi negligente com Deus em vários momentos. Todavia, ele foi justificado, porque Paulo vai falar, inclusive, que Deus já havia revelado o evangelho para quem? Para Abraão. Quer dizer, Abraão viveu o evangelho, Abraão viveu a graça de Deus, porque o evangelho é o evangelho da graça de Deus. Ele viveu o evangelho antes da lei. E hoje nós temos crentes que estão na dispensação da graça, vivendo a lei. Não é impressionante? Que coisa tremenda, né? Essa questão de Deus pré-anunciar o evangelho a Abraão, parece-me que Deus pegou e fez o que o povo chama de buraco negro. Ele puxou a linha do tempo e antecipou lá e colocou o evangelho para Abraão, né? Tanto é que Abraão foi justificado de fato pela fé, né? E essa colocação sua é tremenda, porque hoje o povo está no tempo da graça. Isso. Mas parece que ele puxou a linha do tempo lá de trás e quer permanecer de novo vivendo pela lei, né? Eu tive um caso lá agora de um irmão que ele me procurou, ele me ligou. Depois que eu comecei a ministrar a sério o Evangelho da Graça, depois de uns 4 domingos, ele não me ligou. Essas pessoas quase não ligam, né? Me mandou um áudio. Ele falou: pastor, eu preciso conversar com você por causa dessas pregações. Eu pensei, meu Deus, o irmão vai sair da igreja agora, né? O irmão frequentou igrejas legalistas a vida inteira.
E ele então me procurou. E eu nessa expectativa de que ele era revoltado com a mensagem. Mas ele me procurou, ele foi me contar o testemunho dele. Ele falou: pastor, eu me converti com 14 anos de idade, Deus me deu o dom de visão, eu comecei a ter visão, pessoas iam para minha casa para, entre aspas, me consultar, para eu liberar profecias. E assim, a minha conversão ela foi radical, porque eu vim de uma família espírita. E enfim, eu cresci nesse meio de igreja pentecostal, mas de um ambiente extremamente legalista. Posteriormente, depois de alguns anos, depois da conversão dele, ele passou um problema muito sério, que eu nem quero expor aqui, mas uma coisa muito séria, é uma tragédia, na realidade, na família dele. E aí, o que ocorreu? Alguém veio, um pastor legalista, e falou para ele que toda a tragédia era consequência do que na vida dele? Do pecado. De algum pecado na vida dele. Qual a conclusão que ele chegou? Não dá para andar com Deus dessa maneira, porque eu estou servindo a Deus e Deus vem e provoca supostamente essa tragédia em mim. O que ele fez? Ele ficou 10 anos sem frequentar igreja nenhuma. Os filhos cresceram fora da igreja até que o filho dele conheceu um garoto da igreja que convidou ele para ir no culto. O menino foi no culto, gostou demais, chamou ele para ir na igreja. Ele disse que ficou com vergonha do próprio filho chamar ele para ir na igreja. Depois de 10 anos, ele foi. Quando ele foi, ele começou a ouvir a mensagem. Começou a ouvir o verdadeiro evangelho, não o falso evangelho, como o pastor colocou. Resultado, ele começou a entrar em crise consigo mesmo. Ele falou: pastor, parece que eu estou aprendendo a ser crente agora. É essa sensação que eu tenho, mas ao mesmo tempo é difícil para mim, ele falou. Eu falei: fica tranquilo. Ele falou: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falei: só ouça. Só ouça. Resultado, ele vem sofrendo uma transformação tão grande que antes ele não dormia à noite por causa desse medo, desse pânico. Sim. E agora está dormindo bem. Deus está mudando, transformando os sogros dele, porque ele é casado, tem filhos, os sogros dele, que são pastores de uma outra cidade, lá de Redenção, inclusive, eles visitaram a igreja e testemunharam para mim. Ele falou: pastor, nós estamos vendo uma transformação completa na vida do meu genro e também da minha filha. E eu falei: sabe por que eles estão sendo transformados? Porque agora eles estão ouvindo a mensagem correta, a mensagem certa. E qual que é a mensagem certa? Não é a pregação da lei. É a pregação da graça. Então, Ézio Paulo, você é comprovado já que os problemas da alma geram doenças. Davi chegou a dizer: quando eu calei, os meus ossos envelheceram, né? Então há muitas comprovações já de doenças que eles são chamadas de doenças psicossomáticas, né? Então, a dor de cabeça, a gastrite, problemas do coração, pressão alta e uma série de outras. Estava conversando com uma pessoa que ele tinha um problema de coceira, o tempo inteiro coçando. E muitos deles vão no médico e não tem uma causa, porque a causa é na alma, né? Então, assim, você acredita que, por exemplo, essa questão da pessoa viver debaixo de condenação o tempo inteiro, acusação o tempo inteiro, gera nela essas doenças, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo hoje um problema sério da depressão. Sim. Claro que a depressão tem duas vertentes. Existe uma depressão que é patológica, que é aquela depressão, sim, está faltando um hormônio em mim, alguma coisa, eu preciso equilibrar esse hormônio para que eu... Alguma substância. Né? Sim, sim. Mas a maioria não é essa patológica. A maioria é a tristeza mental, profunda, é mental, é da alma. Você acredita que o fato da pessoa, de muitos crentes viverem baseado na lei, viver debaixo de condenação o tempo inteiro, tem gerado neles uma série de doenças a partir do estresse, dessa condenação, dessa acusação o tempo inteiro, vivem sem paz o tempo inteiro? Ah, eu acredito com certeza, pastor, porque assim, crer, de certa maneira também é pensar. Não é? Então, se nós cremos da maneira certa, nós vivemos da maneira certa. Se nós cremos da maneira errada, nós vamos viver da maneira errada. Levando em conta que crença passa por pensamentos. Então, se temos pensamentos errados, então vamos ter uma conduta muito errada, né?
E essas doenças, né, psicossomáticas, quer dizer, doença da mente que tem correlação com o corpo. Né? Porque a palavra psico é a palavra psique, né, que é mente, e somática é soma, né, que é corpo, né, no grego. Então são doenças que têm origem na mente, mas que manifestam e que manifesta no corpo. E isso é muito, muito latente, você vê pela experiência. Exemplo, eu falo isso. Quer dizer, se você ficar na fila de espera do banco em pé durante 15 minutos, você já fica muito cansado fisicamente. Sim. Não é muito cansado. Você começa a reclamar, fica cansado. Mas se você gosta de pescar, você fica 5 horas em pé e não reclama hora nenhuma, não é? E quer dizer, tudo passa então pela quê? Pela mente. Pela mente, pela cabeça. Compreende? Quer dizer, existe, quando a Bíblia fala de carne, a Bíblia está falando dessa união entre o corpo e a mente. Que a queda do homem, ela se deu exatamente na mente e no corpo. De tal maneira que hoje existe essa associação. Então, por exemplo, você falar assim para mim, e aí, vamos comer uma picanha? Eu começo já a pensar na picanha e já começa a me dar o quê na boca? Água na boca, no meu corpo. Porque tem essa associação. E a transformação de Deus na nossa vida passa exatamente por aí, para nos dar a conduta certa. Quer dizer, toda a obra de Deus começa no Espírito, mas do Espírito ela tem que passar para a nossa alma, que é a nossa mente. Manifestar no corpo. E manifestar onde? No nosso corpo. Quer dizer, toda a realidade da nova criação, uma vez que nós somos, não é, uma nova criatura, se dá primeiramente no nosso Espírito. O que somos em Deus, somos no Espírito. Mas agora tudo isso precisa ser transmitido para a alma e para o corpo. Por isso que a obra de Deus tem 3 fases, né? Regeneração, santificação e glorificação. Então, regeneração, transformação e aí glorificação. Passa por esse caminho. Agora, como nós vamos ter, então, as crenças certas? Como nós vamos ter, então, os pensamentos corretos? Ouvindo a mensagem correta. Ouvindo a mensagem correta. Então, a razão dessa pandemia de doenças psicossomáticas, que eu acredito que elas só vão aumentar, porque estatisticamente, né, e aí nós podemos levar realmente para esse campo da ciência que está falando isso, já está apontando, profetizando que no futuro as profissões que mais elas vão crescer são profissões que atuam nessa área, por causa dessas mensagens que as pessoas estão ouvindo cada vez mais. Para mim é uma estratégia de Satanás, não é, trazer toda essa ansiedade, todo esse medo, através da mensagem que é pregada, seja ela na igreja, fora da igreja. É uma mensagem equivocada, é uma mensagem da qual prega, não é, meritocracia, da qual faz com que as pessoas percam a paz. Porque uma vez que você não conhece o evangelho, a justificação pela fé, e você não tem paz, você começa então a ter essa somatória de problemas, seja na mente, seja no corpo realmente. E é difícil, né, de um cristão que foi criado na lei, ele entender a graça. Não é algo fácil. Nós estamos pregando há 8 anos, com ênfase no Evangelho da Graça. E aí, uns 3 meses atrás, um irmão me procurou e falou: pastor, agora eu entendi. Depois de muitos anos, não é? Agora eu entendi. E eu fico olhando assim, Ézio, que, por exemplo, o irmão está com a gente, os irmãos estão ouvindo tudo, e eles estão naquele processo de entendimento, da renovação da mente. Uhum. Mas assim, aí quando acontece alguma coisa, né? Então, por exemplo, você chega num velório e alguém morreu abruptamente, alguma situação aconteceu, aí o que ele fala ali na hora? Aí eu sou um observador, né? A pessoa fala: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Sempre o questionamento. Por que isso aconteceu comigo, né? O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer isso? Então, lá dentro, parece que está arraigado o merecimento, né? Lá dentro parece que está arraigado. Eu gosto de um texto de Gálatas também, capítulo 3, e Paulo é bem irônico e confronta, né, os irmãos. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou
E essa palavra fascinou é enfeitiçado, né? A pessoa está enfeitiçada. Quem vos fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, ou seja, seus olhos estavam na crucificação. Quero apenas saber isso de vós. Aí ele faz umas perguntas irônicas, né? Recebeste o Espírito pela lei ou pela pregação da fé? Parece que Paulo está querendo dizer o seguinte, calma aí, volta aqui, pensa um pouquinho. Vocês receberam o Espírito, foi por algo que vocês fizeram ou foi pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pela lei ou pela pregação da fé? Parece que Paulo está sendo irônico, né? Dizendo o seguinte, como que é? Vocês estão retrocedendo, eu estou citando aqui um velório, ou uma situação, mas Paulo ficou indignado. E Paulo falou, como é que é? Vocês foram abençoados, vocês foram salvos porque vocês creram ou porque vocês fizeram alguma coisa? Vocês receberam o Espírito porque vocês creram ou porque fizeram algo? Vocês foram abençoados porque creram ou porque fizeram algo? Ei, cai a ficha aí. Dessa maneira. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão pregando que a salvação é de graça, mas o resto é por merecimento. Quer dizer, vocês deram uma desalinhada. Agora, em relação a isso que o pastor está falando, que a dificuldade que as pessoas têm, não é, de passar por esse processo de sair da lei e vir para a graça. Eu posso contar o meu testemunho, porque para mim não foi fácil. Fui criado em ambiente de igreja legalista, sempre ouvindo a pregação da lei e não ouvindo a pregação da graça. Resultado, servir a Deus para mim era um fardo, servir a Deus para mim era algo realmente cansativo, pesado. E depois de muitos anos, já como pastor, eu ainda continuei dentro da lei, inclusive pregando a própria lei. Então eu estou falando aqui, né, desse questionamento de Paulo, mas quantas vezes eu mesmo preguei isso falando o seguinte, olha, a salvação é de graça, mas o resto você tem que pagar o quê? O preço. Eu pregava isso. Então quando eu comecei a ouvir a mensagem do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, ouvindo o pastor Luiz, eu me lembro que eu não decidi pregar de imediato o que ele estava pregando, porque eu ainda não compreendia, eu ainda não entendia. Então eu passei um tempo ouvindo, até que eu ganhei uma certa ousadia para começar a pregar. Mas eu me lembro muito bem que quando eu comecei a pregar, eu fiquei assustado depois da segunda mensagem. Eu nem dormi naquela noite, depois da segunda pregação, porque eu falei, Senhor, eu não estou tendo segurança com isso, eu não sei onde isso vai dar, eu acho que esse povo agora vai enveredar no pecado. E aí eu senti o Espírito Santo falando para mim, prossegue, continua pregando. Então aí eu comecei a pregar, e aí eu comecei a experimentar a graça, nessa experiência de ter paz, de que eu não precisava mais agradar a Deus para obter algo da parte de Deus. E então essa fase para mim, de quando eu comecei a pregar, eu passei a ter uma experiência mesmo real com Deus em relação à graça de Deus. Mas posteriormente eu comecei a orar para que Deus pudesse me dar a graça de pregar a graça. Sim. Não é? De transmitir a graça pela mensagem. E aí eu comecei a orar, até que agora, recentemente, eu decidi realmente a não mudar mais isso. Porque, em certo momento, a gente também é tentado a deixar Sim. a mensagem, porque a gente vê tanta gente pregando outras coisas hoje na internet, que você pode parar e pensar assim, mas será que eu tô no caminho certo? Porque parece que lá estão pregando outra coisa e está dando resultado. Quer dizer, a gente passa a pensar de uma maneira pragmática, como se avanço da obra de Deus fosse apenas ter resultados numéricos ou qualquer outra coisa. Mas não é. Então, assim, eu posso testemunhar que foi uma desintoxicação,
um processo de Deus me desintoxicar da lei para que eu pudesse realmente experimentar a graça e agora nessa fase pregar a graça. Porque eu também digo, pastor Mauro, que é possível, é algo que eu percebo. Tem gente que ele está lá em um ambiente onde é pregada a lei, mas ele tem uma experiência tão grande com Deus, com a graça de Deus, que ele consegue transmitir graça. Sim. Então é possível ter gente no ambiente de lei vivendo a graça. Não foi o que ocorreu com Davi? Sim. Davi viveu na era da lei, mas relacionando com Deus. Baseado na graça. Baseado na graça. Mas é possível também alguém estar na era da graça e viver com o espírito da lei. Não é? Que é o que ocorreu, inclusive, com os discípulos, né? Sim. Quando Jesus fala para eles, né? Vós não, como que ele diz? Vocês não são do meu espírito, né? Que ele diz. Sim, Jesus estava viajando e precisava dormir em Samaria. E os samaritanos não quiseram recebê-lo. Não quiseram recebê-lo. Aí os filhos do trovão, que eram discípulos de Jesus, perguntou para Jesus, baseado na lei, porque quem fazia fogo descer do céu era Elias, né, o profeta da lei. E aí eles falaram para Jesus, Senhor, o senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e queime esse povo? E Jesus diz algo para eles, né? Falou, olha, vocês não sabem de que espírito sois. Né? Por quê? Porque há esses dois espíritos, né? O espírito da lei e o espírito da graça. O que eu percebo, Ezio Paulo, é que muitos pregadores têm medo, né? O receio deles é esse, né? Se eu ensinar isso aí que vocês estão falando, esse povo vai cair no pecado. Agora, você sabe o que o pessoal parece que não enxerga? Que veja, a lei tirou o filho pródigo de dentro de casa. A lei afastou o filho pródigo do pai. Agora, interessante, foi a graça que levou ele de volta para casa, que aproximou ele. Então eu percebo o seguinte, a gente está falando aí dessas doenças, mas eu acho que tudo tem raiz no medo, né? E o que vence o medo? Vence o medo é o verdadeiro amor. Agora, o problema é esse, que para muitos, quando falam em amor, é o meu amor para com Deus. Né? E não é isso que a Bíblia está mostrando. O que a Bíblia está mostrando é o seguinte, o verdadeiro amor é o amor de Deus para conosco. Quando eu compreendo que eu sou amado de Deus, esse amor vence o medo. E aí eu posso voltar para casa, porque não tem mais condenação na minha vida, né? Você veja, né? A relação com Deus pela lei é uma relação de obrigação, né? Porque a lei é uma demanda, é uma exigência, é uma obrigação. E assim como o marido não quer a sua esposa por obrigação com ele, Deus não nos quer por obrigação com ele também. Então, esses pregadores legalistas, ao pregar a lei, eles provocam, não é, nas pessoas essa sensação de obrigação na relação com Deus. Sendo que Deus não quer esse tipo de relacionamento. Eu estava falando, né, de Romanos, aí depois de Paulo falar tudo, né, a respeito da graça no capítulo 5 de Romanos, aí assim, Paulo ele vai responder a esse questionamento aí, né, que o senhor estava falando, né, de que os pregadores da lei, eles falam, olha, mas isso aí, vocês vão liberar as pessoas para o pecado desse jeito, né? E aí, Paulo vai dar a resposta disso lá no capítulo 6. Inclusive, Martin Lloyd Jones, ele cita isso, né? Ele fala assim, que se nós não estamos sendo mal interpretados como Paulo era mal interpretado ao pregar o evangelho da graça, então nós não estamos pregando o evangelho que Paulo pregava. Porque é fato que nós vamos ser criticados. Sim, os coríntios compreenderam o quê? Quanto mais graça, quanto mais pecado, então mais graça. Exatamente. Porque aí Paulo responde, olha, permaneceremos... pois no pecado, nós que para ele já o que? Morremos. Quer dizer, Paulo está ensinando o seguinte, olha, quem nasceu de novo não permanece no quê? No pecado. Não permanece. Não é? Esse é um sinal, uma evidência. O que Paulo está falando é o seguinte, essa mesma graça que nos salvou da culpa e da condenação do pecado, é a mesma graça
que vai nos livrar do poder do pecado. Porque lá no verso 18 ele não vai falar, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Não, João diz isso, né? Que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, né? O que esses pregadores não entendem é que é exatamente o cerne da questão, de que a graça de Deus ela é uma provisão para você vencer o próprio quê? Pecado. Então, quanto mais alguém tem revelação da graça, menos ele vive no pecado. Inclusive, a primeira vez que aparece a palavra santificação na Bíblia, ela tem correlação com a graça de Deus. Porque diz lá, né, em Gênesis capítulo 2, que Deus descansou no sétimo dia. Não é? Um dos grandes benefícios da graça, do Evangelho da Graça, é produzir em nós paz, ou seja, descanso. E há uma correlação entre o descanso e a santidade baseado nesse texto, não é, que está lá em Gênesis capítulo 2. Ou seja, a santidade e graça, elas andam de mãos juntas. Ninguém pode dizer, olha, eu estou na prática do pecado e eu estou aqui na graça. Quem está na prática do pecado, na realidade, ele ainda não teve a revelação do quê? Da graça de Deus. Então, eu digo o seguinte, é impossível alguém viver sem pecar. Né? E eu acho que é esse o ponto que muitos não entendem, né? Falar, mas se eu estou na graça e a graça, por que eu peco? Não, é impossível, você é humano, você vai pecar, você não vai viver na prática do pecado. Agora, o seu pecado está perdoado, né? Ele está totalmente perdoado. Eu acho que é esse descanso que o povo não entende. Eu fico olhando, por exemplo, se você citando aí, sobre a criação, né? O descanso de Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Quando Deus cria o homem, ele criou no 6º dia. Né? Então, o 7º dia, que foi o ano do descanso, foi o primeiro dia do homem. Ao invés de Deus falar, eu trabalhei 6 dias e agora você vai trabalhar. Então, o seu primeiro dia, meu amigo, pega a enxada e vai capinar e vai cuidar desse jardim, vai cultivar. Não. O primeiro dia do homem foi um feriado. Primeiro dia do homem, ele começou descansando. Por quê? Porque Deus tinha trabalhado. Eu acho que esse é o entendimento que muitos não entendem. Quer dizer, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. E o meu viver, que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, no descanso. Então, esse descanso, parece que os irmãos têm dificuldade de entendê-lo, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, né? O suprimento de Deus para nós, que vem pela graça, é a própria vida de Deus, né? Não adianta, eu falo isso, olha, não adianta você chegar numa árvore seca e exigir dela que ela dê o quê? Fruto. Ela não vai dar fruto, porque ela não tem o quê? Vida. Então, como nós damos frutos para Deus? Através da vida de Deus. Agora, essa vida em nós, ela flui cada vez mais quando nós temos revelação do Evangelho da graça de Deus. Por quê? A pregação da lei produz morte, mas a pregação da graça produz o quê? Vida. E quanto mais vida você tem, mais você frutifica. Inclusive, o próprio Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Quer dizer, todas aquelas coisas ali que Paulo fala, elas na realidade elas são fruto, elas não são obra, porque fruto é resultado de vida. E obra é resultado de esforço. Então há esse contraste, né? Então a maneira pela qual Deus nos leva a viver uma vida de santidade é através da vida de Deus. É como acontece, por exemplo, com os peixes, né? O peixe, ele não se contamina com o sal do mar enquanto ele está vivo. Ele está dentro do mar e ele não se contamina com o sal da água do mar. Por quê? Porque ele está vivo. Mas quando você tira o peixe de dentro da água do mar e você mata o peixe, então você salga o peixe. Quer dizer, ele é contaminado pela morte. Enquanto ele está vivo, ele não pode ser contaminado. Mas enquanto ele está morto, ele é totalmente contaminado. Enquanto nós caminhamos em vida pela revelação do Evangelho, que produz em nós vida, nós não nos contaminamos com o pecado. Quer dizer, a própria
simbologia da roupa, que é a nossa justiça, que é a roupa branca, não é? A roupa branca na Bíblia é a nossa justiça. Paulo diz, né? De Cristo vos revestistes, né? Que é essa roupa branca. Eu falo isso, quando alguém veste uma camisa muito branca, e ele encosta em algum lugar, ele vai beber um café. É fácil de... Não é? E aí cai aqui um pinguinho. Ele fica muito contrariado de ter uma manchinha na sua roupa branca. Porque ele está consciente de que ele tem uma roupa branca. Agora, se ele está com a roupa toda suja e ele suja a roupa, a postura dele, o posicionamento dele é de não se importar com a sujeira naquela roupa, já que ela está suja. Se nós pregamos que os irmãos estão sujos, eles vão se sujar cada vez mais no pecado. Mas se nós pregamos que eles são justos, que eles possuem uma roupa branca e eles andam com a consciência de justiça, menos eles vão querer sujar a roupa deles. Você estava falando aí sobre o fruto e a obra, né, do Espírito. Então, a Bíblia é bem clara, né? As obras da carne e os frutos do Espírito, né? Eu acho que uma das coisas que muitos pastores têm dificuldade, e muitos cristãos também, é entender as coisas da maneira correta. Porque elas são muito semelhantes. Então, por exemplo, alguém que dá o dízimo, ele pode dar o dízimo pela obra da lei, ou pela graça. Ou pelo fruto da graça. O dízimo é o mesmo. Então eu posso entregar o meu dízimo para ser abençoado, isso virou para mim uma obra, ou eu posso dar o dízimo como fruto de gratidão a Deus. Uma resposta. E isso é fruto, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Muita gente fala, mas então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, você tem que fazer. Todos nós temos que fazer. Mas não deveria fazer como raiz, como obra. Deveria fazer como fruto. A questão é com qual força você faz, não é? Porque, igual o pastor estava falando, né? Sobre amar a Deus. Quer dizer, o caminho de amar a Deus não é, em primeiro lugar, eu buscar amar a Deus, porque essa era a ordem da lei. Sim. Não é a essência da ordem da lei. E quando você coloca isso em primeiro lugar, você não chega no seu objetivo, que de fato é amar a Deus. Agora, qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus é primeiro você ser o quê? Amado. Quando você ama, quando você é amado, você ama também. Não é isso que João fala? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, aí o amor se torna uma resposta. Uma resposta. Porque se sentir amado é a força mais poderosa que existe na vida. Não é? Se sentir amado e, consequentemente, amar. Porque o amor, nós estamos falando dessa questão da santidade, né? De que ela tem que ter origem na graça e não na lei. Porque o amor é a maior força de consagração que existe. Quando alguém ama, ele se consagra. Ele, entre aspas, ele sacrifica. Não é? Ele paga o preço, ele faz o que é necessário. E eu me lembro da frase de de Agostinho, né? Que o discípulo dele perguntou para ele: Agostinho, o que eu faço para agradar a Deus? E aí ele virou e falou para ele: faz o seguinte, ame a Deus e faça o que você quiser. O cara não entendeu. Mas o que ele estava dizendo é o seguinte: no dia que você amar a Deus, você não vai fazer o que você quer, porque a maior força de consagração é o amor. Eu me lembro de alguns anos atrás assistir uma matéria sobre o jogo do Flamengo, final da Libertadores, lá em Lima, no Peru. O repórter entrevistando o sujeito que estava lá e o sujeito contando que ele tinha vendido o carro dele para pagar a viagem e o ingresso para assistir o clube do coração dele. E aí o repórter perguntou: mas sua mulher não está brava com você, não? E ele falou: não, minha mulher está brava, minhas filhas estão bravas, porque eu estou aqui. Aí o repórter perguntou: mas por que você está fazendo isso? Aí ele falou: porque eu amo o Flamengo. Quer dizer, ele pagou um grande e um alto preço porque ele amava. Agora,
como que nós nos consagramos a Deus? Amando a Deus. Mas como que nós amamos a Deus? Entendendo o amor de Deus por nós. Sendo amado por Deus. Quanto mais eu me sinto amado, mais eu amo e mais eu me consagro. Eu caminho em santidade diante de Deus. Essa é que é a verdadeira santidade. Eu gosto daquele texto lá, que João 21, quando Jesus confronta Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí você vê que ele pergunta aquilo, ele não pergunta isso em momento nenhum antes da crucificação. Mas esse momento, Jesus apareceu para eles depois de ter morrido na cruz. Então a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, não é nas circunstâncias, é em Cristo ter morrido na cruz. Então ele provou o seu amor. Então após Jesus ter provado o seu amor, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele falou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E você sabe, lá ele pergunta 3 vezes. Mas aí Jesus diz, em todas as 3 vezes, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a minha resposta a Deus, apacentando as ovelhas, liderando uma célula, servindo a Deus, pregando o evangelho, transformando pessoas, é em resposta ao amor de Deus por mim. É né? Fato. Então assim, eu acho que, resumindo, eu sei que você acha que não, mas nós já estamos há 1 hora e pouco conversando. Pareceu 10 minutos. Mas eu não gostaria de encerrar, Ezio Paulo, sem antes finalizar nesse aspecto, né? Que eu acho que o que os irmãos não entendem é isso. O mandamento é esse, eu tenho que amar a Deus? Não, porque se é assim, eu vou te dizer, a vida vira um inferno. Entende? O mandamento que eu sou obrigado a amar a Deus, ninguém dá conta de amar a Deus. É uma demanda que nós não dá conta. Aí fica um monte de gente, vou fazer uma sátira aqui, né? Aquele negócio que não está escrito, eu tenho que beijar minha mulher todo dia, eu tenho que sustentar minha casa todo dia. Aí vira uma lei. Eu não beijo minha mulher porque está escrito. Eu beijo minha mulher em resposta ao que ela faz por mim, ao amor que ela tem por mim. E eu acho que se os irmãos entenderem isso, que assim, eu sou amado de Deus, lá na cruz o Senhor pagou o preço, me amou. Então o que resta agora? É eu amar a Deus. Então o amor deixa de ser um mandamento e passa a ser uma resposta. Eu queria que, antes de finalizar, você liberasse uma palavra a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Como que eles podem viver em paz, viver debaixo desse amor, ou entender esse amor, para viver libertos de toda doença, de toda acusação, de toda condenação. Qual que é o primeiro caminho que alguém pode fazer para sair da lei e viver o evangelho da graça? Eu acho assim, pastor Mauro, que o crente deveria abandonar essa ânsia de querer fazer algo para Deus. Porque a essência da lei é essa, fazer. Mas quando Jesus vem, interessante que Jesus fala assim, eu não vim para ser o quê? Servido. Eu vim para servir. Quer dizer, na lei, nós somos exigidos a servir. Mas na graça nós somos servidos. E quanto mais você tem justiça própria, quanto mais você é legalista, mais você quer fazer. E menos você quer aceitar que alguém faça algo por você. Geralmente a pergunta dos irmãos é essa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui nessa igreja, pastor? Não é? E assim, a essência do evangelho é que Cristo, ele fez e faz por nós o tempo todo. Eu costumo também falar que tem gente que é tão legalista que você vê um sinal na vida dele. Qual que é o sinal? Ele dá presente para todo mundo, mas ele não aceita ganhar presente, não é? Ele paga coisa para todo mundo, mas ele não aceita ninguém pagar nada para ele. Tem gente que tem dificuldade, às vezes você está ali no caixa de um restaurante, você fala, não, eu vou pagar para você. Ele fala, não, de jeito nenhum, não precisa, porque ele tem uma ânsia de pagar. Entende? Ele não fica em paz enquanto ele não paga, enquanto ele não faz. Ele tem dificuldade de receber. De receber, exatamente. E o evangelho não se trata de você dar, se trata de você o quê? Receber. Não é como diz o salmista Davi, né? O que farei ao Senhor, né? Pelos benefícios teus. Aí o que ele diz?
tomarei o seu cálice. Quer dizer, ele fala o seguinte, o que eu vou fazer para Deus? Não tenho o que fazer para ele, então eu vou receber mais ainda da parte de Deus. Eu acho que nós precisamos aprender a receber, entende? Deixar Jesus nos servir, não é ficar em paz, não é perder essa ânsia de que nós temos que agradar a Deus, porque antes mesmo que Jesus fizesse qualquer obra, no seu batismo o céu se abriu e ouviu-se uma voz do Pai que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Deus se agrada de nós não pelo que nós fazemos, Deus se agrada de nós por aquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos filhos amados de Deus. E o que é interessante é que os céus se abriram, Deus falou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, antes de Jesus começar seu ministério. Exatamente, não tinha obra nenhuma. Essa foi a base, a sustentação de todo o ministério de Jesus, foi a palavra de Deus, você é amado. Você é amado. E se Jesus é, todos nós somos. Como José era o filho amado, né, do seu pai, e passou muitas lutas, e isso aponta para esse fato também, de que estar debaixo da graça, ser amado por Deus, não significa que nós não vamos sofrer com problemas nessa vida, como José sofreu e era amado pelo pai. Mas a história de José é uma história de graça, é uma história de favor. É uma história da qual José, em todo momento, era colocado no lugar certo, na hora certa, para ser favorecido e abençoado. Então, tudo isso aconteceu com José, porque ele nunca esqueceu de que ele era o quê? Amado. Coisas boas acontecem com quem se sente amado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ézio Paulo, por estar aqui e nos enriquecer tanto. Eu acho que esse papo aqui é um papo que todo cristão deveria compreender e entender, né? E eu quero, antes de finalizar, dizer para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, porque esse assunto aqui vai abrir a mente de muita gente, vai abençoar muitas pessoas para que eles sejam libertos da lei e vivam a graça de Deus. Ézio Paulo, você tem aí um momento para abençoar e para despedir de todos que estão nos assistindo. E esse é o primeiro podcast que você tem aqui conosco. Vai ter outros momentos para falarmos também da graça e de outros assuntos. Mas libere aí uma palavra de fé e de ânimo para todos que estão nos assistindo nessa hora. Pastor Mauro, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez. É uma grande alegria para mim estar aqui com o pastor. É mais do que uma alegria, é uma grande honra estar com o pastor, porque você é uma referência para mim no ministério, uma referência de pastor, uma referência de pregador, não é? E fui formado aqui, né? Então, para mim, tudo que eu carrego a partir daqui no ministério. E fui muito enriquecido também, né, de estar aqui no podcast. Agradeço demais. E eu quero dizer, não é, para os internautas, né? São os internautas, não é telespectador, de que você é muito amado. Você é muito amado. Não é? Não meça o amor de Deus por você baseado nas circunstâncias. O apóstolo Paulo diz em Romanos, não é, que o amor de Deus foi provado por nós na cruz, através de Cristo, que morreu na cruz por nós. Olhe para a cruz, não olhe para as circunstâncias. Tem uma canção antiga, não sei se o pastor Mauro lembra dela, que dizia o seguinte: olha, eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Eu não me guio por vistas, não é? Alegre estou. Só pode ser alegre quem se sente amado. E eu quero dizer para você que você é muito amado e tudo vai cooperar para o seu bem em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado por estar conosco. Compartilhe esse conteúdo. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui em nosso podcast Querigma com um assunto para abençoar você. Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Até sexta que vem, em nome de Jesus.